Olá, tudo bem? Desde segunda-feira acontece em Penápolis a Semana de Mobilização contra a Dengue. Para estar falando sobre esse assunto, estamos recebendo a Lucimari e o Dr. Samir, da Vigilância Epidemiológica de Penápolis. Lucimari e o Dr. Samir, sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado. Lucimari, qual é a programação que está acontecendo? Bem, nós já iniciamos as ações desde o dia 15 de novembro, fazendo um trabalho em todas as escolas. E agora, nessa última semana, na segunda-feira, dia 23, nós fizemos a abertura oficial da Semana de Mobilização no Teatro Lumine, com várias apresentações, palestras, música, dança e também o lançamento de um projeto em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Penápolis, direcionado aos profissionais da construção civil. Lucimari, esse projeto com a Associação dos Arquitetos e Engenheiros consiste em quê? Como que vai ser desenvolvido esse trabalho? Bem, esse trabalho, o grande objetivo é a eliminação dos criadouros, que é a nossa maior luta, né? Principalmente nos canteiros de obras, porque Penápolis hoje vive um momento de expansão. Então, nós temos vários loteamentos novos, vários residenciais, pessoas que fazem reforma, constroem. Então, a cidade toda acaba tendo um canteiro de obra. E esse canteiro oferece um risco muito grande devido aos recipientes que possam estar acumulando água. E esse projeto veio a somar com as ações que a vigilância já faz na rotina para que esses profissionais da construção civil, né, principalmente quem está lá no canteiro de obra, seja orientado para que não deixe esse material exposto para a proliferação do mosquito. Então, foi como eu vou dizer, uma iniciativa do senhor Edson Pirani, que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, para que a gente viesse a somar esse trabalho, para que distribuindo um cartaz em todos os canteiros e os próprios arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações fizessem a orientação dos profissionais durante as construções. Com relação aos imóveis também, algumas cidades anunciaram parceria com as imobiliárias para estar verificando as casas fechadas. A vigilância tem alguma coisa nesse sentido? A gente tem um trabalho bem árduo em relação às casas desabitadas na cidade, porque nem todos os proprietários e nem todas as imobiliárias acabam nos ajudando, né, fazendo a contribuição na hora de fazer a vistoria, porque a gente sabe que muitas vezes essas casas desabitadas é que vêm trazer problema devido a agora período de chuva, se tiver criadouro exposto a céu aberto, a própria questão dos ralos, banheiro, né, o vaso sanitário, se ele não tiver devidamente tampado, coberto, ele pode ser um criador em potencial, e até mesmo o sifão da pia, os ralinhos de água pluvial, né, tudo isso vem a contribuir para esse momento que a gente está intensificando as orientações e os cuidados. Lembrando que o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele dura até 1 ano no seco. E meia hora após entrar em contato com a água, já eclode e viram as larvas. Então, é importante não só fazer o monitoramento desses locais, mas também fazer a remoção desses ovos através de uma escovação, de uma limpeza mais firme. Dr. Samir, no ano passado, Penápolis enfrentou uma verdadeira guerra, podendo-se dizer que mortos e feridos, né? Tivemos óbitos e também muitas pessoas doentes. Essa guerra tem que ter uma vigilância constante, não é isso mesmo? Sim. Na transição de 2014 para 2015, a partir de dezembro de 2014, nós tivemos a pior epidemia que o município já teve. Tivemos também a pior epidemia que a região já teve, a pior epidemia que o estado já teve e que o país já teve, né? Então, nós, infelizmente, tivemos 8 óbitos relacionados com a dengue, né? E a dengue é uma doença que dificilmente será abolida da nossa região. Então, o que nós tentamos hoje é controlar a dengue, ou seja, que nós tenhamos o menor número de casos possíveis, né?
Lembrar agora também que o mosquito Aedes, ele é vetor, né, da dengue, da Zika vírus, né, que tem sido noticiado na região norte e nordeste do país, relacionado com microcefalia. Até o momento essa relação está sendo feita, né, e também o chikungunya, né, que nós achamos, infelizmente, que é uma questão de 1, 2 anos para que a gente tenha esses casos em toda a região no estado de São Paulo. Ou seja, para confirmar, o mosquito Aedes, ele tem todo esse poder e transporta todos esses vírus? Todos esses vírus, são 4, né? Então, o da dengue, que nós conhecemos há 30 anos aqui na região, com sucessivas epidemias, né? Zika vírus, que até então não tem na nossa região, mas nós damos a possibilidade de chegar até o estado de São Paulo e na nossa região é muito grande, o vírus chikungunya e a febre amarela. Com relação à microcefalia, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que é transmitido pelo mosquito Aedes e quais são os sintomas, quem que é mais atingido? Então, os casos de Zika vírus relacionados à microcefalia, essa relação começou a ser feita há 1, 2 meses na região norte e nordeste do país, né? Então, acho que 2 ginecologistas começaram a notar que as crianças estavam nascendo com perímetro craniano, né, menor, então o crânio menor do que o habitual, e começaram, trocando informações, né, levar isso às autoridades sanitárias do país, ao Ministério da Saúde, e verificou-se uma correlação de que essas pessoas tinham sorologia para Zika vírus positivo. Então, há uma relação que ainda deve ser confirmada, mas até prova contrário, a relação é da microcefalia com o Zika vírus. A microcefalia pode dar alterações neurológicas no recém-nascido, e essas alterações podem acontecer pelo resto da vida dessas crianças. Então, a criança portadora de microcefalia pode ter sequelas neurológicas permanentes. O quadro clínico da Zika vírus, basicamente, ele está relacionado com o da dengue. Exantema, aquelas manchas róseas, prurido na pele, né? Náuseas, vômitos, mal-estar, febre, enfim, é um quadro semelhante ao da dengue. Ou seja, tudo isso só reforça que é cada vez mais fundamental. Não o mosquito Aedes não transmite só dengue, né, Lucimari? É uma guerra que tem que ser constante, dia a dia. É como se fosse assim, parte da rotina diária, como escovar o dente, né? Vou ver se tem alguma coisa na minha casa, por aí. Exatamente, é o que a gente tenta conscientizar toda a população, que isso, né, combater a dengue deve ser um hábito diário, deve fazer parte do nosso dia a dia. E lembrando que agora, principalmente nesse período que antecede o verão, que nós já estamos com um período de chuva já forte na nossa região, e nós temos muitos criadouros expostos nas casas. Então, assim, se a população se conscientizar que a responsabilidade de cuidar da sua casa, do seu espaço, é de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, tire aí 10 minutinhos por semana para fazer uma vistoria, para fazer todo o monitoramento da sua casa. Eu acredito que com certeza a gente vai conseguir pelo menos evitar que tenhamos aí novos óbitos na cidade. Não digo a gente conseguir talvez evitar uma epidemia, mas eu acredito que casos, né, mais complicados, como a gente teve, pessoas que ficaram internadas, bem debilitadas, com manifestações hemorrágicas, né? E lembrando que a dengue mata, a gente já teve 8 mortes esse ano, e que isso é complicado, e depende de cada um fazer a sua parte, e tem que ser diário. E nessa verificação aí dos locais contra os criadouros, tem sido comum, você me falava, que encontrar larvas perto de plantas, né? Também, hoje a gente tem feito vistoria nos imóveis, né? Tanto os agentes da vigilância epidemiológica como os agentes de saúde, eles já fazem um trabalho preventivo.
Isso é importante a população saber. Já existe uma rotina o ano todo de prevenção. Nós não corremos atrás só quando tem a epidemia, né? Então é importante que esse trabalho seja feito com responsabilidade. E o pessoal tem feito essas visitas e mesmo com todas as ações, com todas as informações, a gente tem encontrado muito foco, muitas larvas nas casas e é assim, super perigoso, porque a gente sabe que teve problema, pode ter de novo e se a pessoa não cuidar, isso vai se agravar. Dr. Samir, no ano passado, mais de 4.000 notificações de pessoas com dengue em Penápolis, 8 óbitos. Essas pessoas que tiveram dengue, a preocupação agora é ainda maior? Sim. À medida que nós vivenciamos a dengue aqui na região, isso tem 30 anos, as pessoas de 30 anos para cá, a estimativa de vida aumentou. Então, essas pessoas tendem a ter mais idade, né? A expectativa de vida é maior. À medida que a pessoa envelhece, ela tem mais doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uso de corticoides, tratamento de câncer, quimioterapia. Então, tem um grupo que é mais suscetível à doença dengue, né? Então, à medida que essa pessoa envelhece, ela é mais propensa a ter uma dengue mais grave, né? Outra coisa, nesses 30 anos, muitas pessoas já adquiriram pelo menos um sorotipo da dengue. Então, hoje nós temos 5 sorotipos, né? 4 no Brasil e 1 no Sudeste Asiático, né? E nós achamos que a tendência é que esse sorotipo chegue ao país também. Então, a pessoa que já teve contato com um sorotipo, quando ele adquire o segundo sorotipo, e a ordem não é sorotipo 1, 2, 3, 4, qualquer um dos sorotipos ele pode adquirir na primeira vez e na segunda qualquer um deles, né? Então, a pessoa tem imunidade àquele sorotipo que ela adquiriu. Quando ela adquire, é picada e é transmitido um outro sorotipo, a resposta inflamatória do organismo é muito grande. Acaba sendo contra o vírus da dengue e contra o próprio organismo. É uma resposta muito grande, é um tiro muito grande para matar, para combater o vírus. E isso tem repercussão no organismo, então essa pessoa adquire uma dengue mais grave, né? Então, ao longo de 30 anos, a maioria dos penapolenses, com certeza, a grande maioria, com exceção das crianças pequenas, já tiveram contato. Então, elas tendem a ter uma dengue mais grave. E isso foi evidenciado não só no município de Penápolis, como na região, no estado e no país. Este ano nós tivemos a epidemia relacionada basicamente com o sorotipo 1, né? Então, nós estamos com chances de ter outra epidemia pelo sorotipo 2, 3 e 4, né? Qualquer um desses, né? Nessa semana, o Ministério da Saúde divulgou na nossa região 10 cidades em alerta, né, com risco maiores de uma epidemia de dengue. Felizmente, até o momento, Penápolis não aparece nessa lista dos 10. O que vocês podem estar falando sobre essa situação? Como o doutor disse, acho que é relacionado também ao sorotipo, né? Como nós tivemos aí muitas pessoas contaminadas nesse início de ano, se continuar circulando o mesmo sorotipo, a gente não tem aí um perigo de uma epidemia, mas nada impede que um novo sorotipo chegue, porque os penapolenses, né, tem muita gente que trabalha fora, que viajam, que fazem tratamento de saúde e nada impede deles se contaminarem fora e trazer um novo sorotipo para a cidade. Essa é uma dificuldade, né, doutor? Alguém que vai viajar a passeio, a trabalho, por qualquer outro motivo, é picado e volta para Penápolis? Sim, especialmente agora, no final de ano, que tem as férias escolares, férias de trabalho, então as pessoas viajam muito, né? É a globalização, né? E tendem a adquirir fora do município um outro sorotipo e introduzir no nosso município, assim como as pessoas que vieram aqui no município na epidemia, durante a epidemia, levaram para os seus municípios o sorotipo 1.
E além da dengue, essas pessoas podem, o Nordeste é um local que as pessoas viajam, um local maravilhoso para as férias, e lá circula o Zika vírus, né? E o chikungunya em outras partes do país. Então nós não estamos, nós estamos preocupados que esses vírus venham para a nossa região, né? Nós achamos que virá, mas é uma questão de tempo. Então, cuidado redobrado. Uma outra coisa, as pessoas que vão sair de férias, deixar a casa em ordem, com todos os recipientes tampados ou virados para que não acumulem água, os vasos sanitários com produtos que a Lucimari pode dizer para você jogar, porque a gente às vezes ouve relato, eu fui viajar, voltei daí 15 dias e o vaso sanitário, o ralo estava cheio de mosquito, né, ao redor. Então a Lucimari pode nos orientar a que medidas tomar para sair de férias e voltar com a casa em segurança, né? Isso é uma coisa que a gente percebe bastante em relação aos criadouros, né? Muitas vezes a pessoa viaja e deixa esse material exposto. Então, para lembrar que a gente tem uma coleta seletiva na cidade, que é a coleta dos recicláveis, né? Nada mais do que os criadouros que estão lá. Então, é importante a pessoa fazer uso desse serviço e dentro do imóvel manter esse vaso sanitário tampado ou fechar com um saco plástico, ou até mesmo usar os produtos alternativos, que são sabão em pó e até mesmo detergente, que é um produto que ele é fácil, né, de ser usado, ele tem uma durabilidade maior, ao contrário até da água sanitária, que o pessoal acredita que muitas vezes tem um efeito bom, mas ele é volátil, né? A água sanitária evapora muito rápido. Agora, o sabão em pó e o detergente, ele pode durar até 15 dias. Então, uma colher de detergente no vaso sanitário, na bandeja da geladeira, num ralo, né? Isso pode ajudar bastante a evitar o desenvolvimento da larva e a proliferação do mosquito. Lembrando que a gente fez agora em outubro o levantamento larvário na cidade e foi constatado que os maiores focos ainda são encontrados naqueles recipientes que a gente já está acostumado há muito tempo, que são bebedouros de animal, os ralos externos, o pratinho da planta. Então, isso são coisas que a gente pode no dia a dia estar modificando. Lucimari, e o maior índice larvário ou foco de dengue que nós encontramos é no domicílio habitado, né? Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa acha que é o terreno, que é a rua, que é um local distante, mas geralmente quem reclama de infestação de pernilongo, o foco está na casa do reclamante. E aí os criadouros estão geralmente onde eles estão habitando. Por isso que é importante receber o agente, porque o agente ele é capacitado, ele tem um olhar treinado e muitas vezes vai identificar um problema que a gente no dia a dia não encontra. Lucimari, e ao contrário do início, há 20, 25 anos, em que eram aquelas coleções grandes de água parada, hoje o mosquito ele se adaptou, né? É a lei da natureza, né? Exatamente. Então, é mais uma coisa que a gente percebe, né? O Aedes aegypti, assim como ele está aí trazendo novas doenças, ele também está se adaptando a cada dia. Nós já verificamos e confirmamos através de pesquisas da SUSEM que o ciclo hoje do mosquito é de 3 a 4 dias devido ao fator climático, né? O clima aqui favorece bastante a proliferação e a rapidez do ciclo do mosquito. E também hoje a gente verifica que coleções de água não é mais necessário. Às vezes uma umidade é o suficiente para a fêmea colocar os seus ovos. E também a versatilidade dele, que não pica mais só durante o dia. Ele também pode picar durante a noite, porque uma luz artificial é suficiente para que ele encontre a sua vítima. Agora, sempre fica a dúvida, né? Como identificar o mosquito que é o mosquito da dengue, que é o mosquito Aedes? Qual é o horário? Eu gostaria que vocês falassem o horário, qual que é a altura que ele costuma voar, né? O Aedes aegypti, ele é aquele tradicional pretinho, com manchas brancas, né? E como a gente acabou de dizer,
geralmente hábitos diurnos, né? Mas se ele ficar preso dentro de casa e se tiver uma infestação grande, ele também vai picar à noite. Então é importante que a pessoa use também um repelente, faça uso desses inseticidas até de mercado, né? Para que evite quando estiver tendo uma infestação em casa. E por falar em inseticida, lembrar a população que o inseticida é o nosso último recurso, né? A vigilância só faz a aplicação do produto quando é confirmado um caso de dengue. E esse inseticida é aplicado num raio de 200 metros da onde mora o caso confirmado, somente com autorização da SUSEM e após uma vistoria do agente. Então, esse inseticida também não é totalmente eficiente. Lembrando que o inseticida ele é tóxico, ele vai fazer mal para a pessoa, para o meio ambiente e não vai ter uma eficiência total no mosquito. Ele é um efeito instantâneo, só mata aqueles que estão voando no momento e depois não faz mais efeito. Que é a famosa nebulização, né? Nebulização. Então, a resistência do mosquito hoje em relação ao inseticida é muito forte. Nós tivemos no dia da abertura do evento a explanação da diretora da SUSEM de Araçatuba, a Clélia, falando sobre a questão do inseticida, que hoje o estado de São Paulo só tem um tipo de inseticida que está podendo ser usado, porque os outros o mosquito já criou resistência. Doutor Samir, nós falávamos aí sobre a questão de quem vai viajar, né, dos cuidados para deixar a casa protegida. E no caso, o penapolense vai para outra cidade e lá ele não sabe como que está o controle da dengue. O que o senhor recomendaria? O uso de repelente? Que cuidados? Sim, uso de repelentes, se tiver a porta com a proteção de tela, se informar antes. Hoje a internet é uma ferramenta importante, se aquele local está tendo epidemia de dengue, né? Porque o mosquito hoje ele tem um hábito dentro domiciliar, mas ele está disseminado em todos os locais que você vai. Então o uso do repelente é importante, se puder evitar regiões que estão tendo epidemia, né, de dengue, né, dentre outras medidas. Quando se fala de dengue, se fala muitas coisas de alternativas, algumas coisas são boatos, outros fatos. Com relação à alimentação, tem alguma coisa que pode ser consumido, que ajuda a combater a dengue? Olha, a dengue existe porque existe o mosquito, né? Se nós tivéssemos um controle mais efetivo do mosquito, nós não teríamos essas epidemias de dengue. Então, nessa epidemia, por exemplo, muitas pessoas disseram que se sentiram melhor fazendo o suco de inhame. Né? O inhame é uma raiz, é um alimento, um suco de um alimento é um nutriente, e o mais importante do que o próprio nutriente, que era o inhame, era o suco, ou seja, o líquido, a ingestão de líquido. Né? Eu desconheço algum alimento que você possa ingerir e repelir o mosquito. Né? Eu acho que a medida mais eficaz ainda é o controle do foco. E a gente precisa começar a ter a noção de que nós não estamos combatendo a dengue só. Nós precisamos combater o mosquito, porque se nós tivéssemos uma vacina hoje para a dengue, que até então não existe uma vacina liberada para a dengue, se nós tivéssemos essa vacina, nós ainda continuaríamos tendo o Zika vírus, que dá sequelas graves em gestantes, no recém-nascido, chikungunya, que dá um quadro semelhante ao da dengue, porém muito mais intenso e prolongado. Né? A dengue, entre 7 e 10 dias, na maioria das pessoas, a pessoa está restabelecida. Né? Mas no caso da chikungunya, a duração dos sintomas, do mal-estar, da mialgia com sequelas articulares é de até 2 meses. Então é uma coisa muito grave. Então nós precisamos ter a ideia de que nós estamos combatendo o mosquito da dengue pela dengue e pelas outras patologias que possam advir, né, sendo transmitidas pelo mosquito.
né? É muito importante, nós tivemos a presença do secretário de Educação, né? A noção de que a criança tenha sobre a dengue, sobre os focos, porque a gente sabe que a criança aprende alguma coisa na escola, chega em casa e fala, mãe, pai, vamos lá, vamos ver se tem tal foco em tal lugar que foi orientado. Então, faz 30 anos que a gente tem passado uma campanha basicamente direcionada aos adultos. E eu acho que o envolvimento das crianças da educação escolar é muito importante, porque até então a gente não conseguiu, ao longo desses 30 anos, controlar o mosquito e as epidemias de dengue. Muito pelo contrário, elas têm se intensificado. E acho que a educação escolar é muito importante no combate ao mosquito da dengue. E lembrar que, como a Lucimari disse, o ovo ele fica viável por até 1 ano. Então, é necessário que a gente limpe esses recipientes que acumulem água. Então, eu vou levar o meu cachorro para passear, para viajar, mas o recipiente ele tem o vírus, né? Não só o da água do cachorro, todos os recipientes que acumulam água têm o ovo. E a simples umidade, hoje é um dia que está com umidade alta, pode fazer eclodir o ovo. E o ovo do Aedes, em muitas situações, em muitos casos, ele já tem o vírus dentro. Então, quando o mosquito ele eclode o ovo, a larva, a pulpa, etc., se transforma em mosquito adulto, ele já tem o mosquito, ele não precisa, ele já tem o vírus, ele não precisa picar um doente para transmitir. Isso é muito importante que as pessoas tenham isso, essa noção, para, de fato, né, em definitivo, tentar eliminar os criadouros do mosquito. Sem mosquito não tem dengue, não tem chikungunya, não tem zika, não tem febre amarela. Então só existem essas doenças por esse motivo. E que bom, vamos torcer para que Penápolis, né, a população vá se conscientizando e que seja uma referência. Olha, Penápolis é um dos menores índices de dengue no país e esse trabalho, por tudo que foi falado, é fundamental que se cuide, né? Está cuidando da própria vida, da própria família, não é isso, Lucimari? Exato, a gente tem o Comitê Municipal de Combate à Dengue na cidade, que são vários parceiros, né, de vários segmentos que têm nos ajudado também na disseminação dessa informação, desses cuidados. Como o doutor lembrou, a própria Secretaria Municipal de Educação, eles trabalham bastante as crianças, diretoria de ensino, nós também conseguimos o envolvimento das escolas particulares e isso tem contribuído muito, porque realmente a criança cobra do pai, né, da mãe, e as ações têm que ser feitas. Então é importante que essas parcerias se mantenham e que as ações continuam, né, sempre efetivas no controle do mosquito. E quem teve dengue sabe como é complicado, é doloroso. Eu já tive dengue e, entre outras coisas, dá para falar que, no mínimo, você levou uma surra, né? Sim. Uma surra. E aí, doutor, o senhor poderia também estar repercutindo, crianças e idosos ficam mais vulneráveis e o perigo é ainda maior, né? Sim, os idosos, em virtude da idade, a pessoa já tem as defesas do organismo diminuídas. O idoso ele tem a chance maior de ter doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, quimioterapia, né? São fatores que diminuem a defesa mais ainda, né? E essas pessoas, às vezes, também não têm a noção, quando adquirem na fase inicial a dengue, de que estão doentes, né? Ingerem menos líquido, então essas pessoas também tendem a procurar o serviço de saúde mais tardiamente, numa fase mais avançada. Então essas pessoas têm que se hidratar bem e, diante de suspeitas, procurar a orientação da unidade básica, o pronto-socorro, as unidades de saúde. Fora os idosos, a gestante também corre um risco maior, né? E as crianças, porque tem a imunidade baixa. Lucimari, para reforçar, Penápolis, a gente já falou no começo, por enquanto está sob controle, que continue assim, que a atenção continue 24 horas. Por enquanto, existe algum caso registrado?
A nossa última positividade foi no mês de outubro. Nós tivemos 4 casos confirmados em outubro. Agora, em novembro, tem aumentado o número de suspeitos da doença, mas ainda não foi confirmado nenhum caso. Mas é importante que a pessoa, né, o paciente que apresentar febre seguido de 2 sintomas, no mínimo, procure a unidade de saúde, de preferência até o 3º dia de sintomas, para que a gente possa fazer não só o exame para saber se ela está com dengue, mas também para tentar fazer o isolamento viral e saber o sorotipo que está circulando. E o bloqueio. E aí a gente consegue também agilizar as ações de bloqueio, né? Lembrando também que todas as unidades de saúde foram capacitadas pelo Dr. Samir, pelo enfermeiro Alexandre. As equipes estão todas atentas já e prontas para atender o paciente que chegar à unidade. Doutor Samir, aí outra situação interessante e importante também é esclarecer, porque as pessoas tiveram dengue, aí num caso atual, um parente está com dengue, eu já sei como que é o tratamento, não vou nem procurar o serviço de saúde. Isso não deve ocorrer, né? Porque a informação é importante que chegue ao serviço de saúde para ocorrer o bloqueio, então... Sim, nós sabemos que a dengue é uma doença dinâmica, né? Então a pessoa que está com febre, dor de cabeça, dor muscular, dor articular, dor ocular, diarreia, vômito, né? Então febre e mais 2 desses sintomas, sinais, sintomas, tecnicamente ela está com dengue até prova contrário, né? Ainda mais se ela está numa região endêmica. E nós, Penápolis, é uma região endêmica de dengue. Então, procurar orientação médica. Por quê? Porque a dengue é uma doença dinâmica. No 1º, 2º dia é um mal-estar só, é uma náusea, é um vômito, febre. Por volta do 4º dia, a tendência é que a febre por si só, sem tratamento, desapareça. E é nesse período que a resposta inflamatória do organismo é muito intensa. Então, do 4º dia em diante, coincidindo com o período em que a febre cessa, o indivíduo corre maior risco de evoluir para dengue grave e síndrome do choque da dengue, e o que pode acarretar o óbito da pessoa. Então, não fique com dúvida, vá até o serviço médico, próximo à sua residência, o seu médico, a unidade básica, o pronto-socorro, enfim, procure orientação médica, porque a dengue é uma doença grave e que mata, né? Infelizmente, nós tivemos 8 óbitos no município. A última epidemia que tivemos óbito, tivemos 2010 tivemos um óbito. Então, de 2010 para essa epidemia, né, a dengue tem um comportamento cíclico, a cada 3, 4 anos provoca uma epidemia naquele município, então de 1 passamos para 8, né? Então a tendência é que isso se agrave. Daí a importância da gente fazer o controle do mosquito. Sem mosquito não tem dengue. E outra coisa, mesmo que os índices que nós seguimos, que a SUSEM nos orienta, índice de Breton, índice larvário, esteja dentro do aceitável, nós precisamos lembrar que nós moramos numa região endêmica de dengue, né? Então, o último índice que até saiu na televisão, Araçatuba, me parece, se eu não estiver enganado, está com índice de 4%, 4 vezes acima do normal, 400% acima do normal. E o trânsito de pessoas que vão daqui a Araçatuba aqui é muito grande. Então, mesmo com índice larvário dentro do recomendado, nós ainda podemos ter epidemia, né? Esse número de casos, 2, 3, 4 casos em setembro, outubro, que é muito pequeno frente à epidemia, é um índice que não deveria existir, era para ser 0 no período pós-inverno, início de inverno, pós-inverno, né? E isso é um sinal de que não está controlado, né? Apesar dos índices larvários estarem dentro de níveis aceitáveis. Outra coisa, Birigui também, que é uma cidade próxima, tem registrado um número, a gente tem acompanhado pelo site do CVE, que é o Centro de Vigilância do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado de São Paulo, está tendo um número tanto de notificações como de positividade grande.
Então, nós precisamos redobrar os cuidados. Uma epidemia que nós tivemos de sorotipo 1 não exclui que nós tenhamos uma outra epidemia de outro sorotipo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que a população às vezes ouviu nós dizermos aqui que tivemos 4.000 notificações, a gente precisa lembrar alguns dados, né? De cada 10 casos, em média, 3 são assintomáticos, a pessoa não tem sintomas. Então, às vezes a pessoa pega a dengue pela primeira vez sintomaticamente, grave, e fala, mas eu não tive dengue antes. Então, provavelmente ele já teve contato com o sorotipo. Então, de cada 10, 3 são assintomáticos, 3 a 4. 3 têm sintomas leves que não levam ele a procurar orientação médica. E 3 acabam tendo a dengue clássica, que é aquela que você diz que parece que tomou uma surra e o corpo fica muito ruim. Então, quando nós falamos que tivemos 4.000 notificações, nós tivemos 4.000 notificações, provavelmente desses 30% que representam o paciente sintomático. Procurou a unidade. Isso. Então, nós estimamos, isso não é nada oficial, né? O próprio Ministério, às vezes, lida com esses números, mas não de forma oficial, nem a Secretaria de Estado, né? Que para cada caso notificado tenhamos 10 casos de dengue, entre assintomáticos, pouco sintomáticos e os dengue clássico. Então, se nós formos fazer essa projeção, que eu repito, não é oficial, mas é uma estimativa de estudos, é que tenhamos tido 30, 35 mil casos esse ano. Ou seja, metade da população de Penápolis. Sim. Sim, então, até por isso, o número de pessoas do município que foram expostas ao sorotipo 1, dificilmente nós teremos uma epidemia nestas proporções este ano pelo sorotipo 1. Mas podemos ter por outros sorotipos, ou ainda uma epidemia não tão, em termos quantitativos, tão abrangente pelo mesmo sorotipo 1, pelas pessoas que não tiveram contato, mas qualitativamente essa epidemia pode acontecer, inclusive com óbitos pelo sorotipo 1. Ok, eu deixo agora espaço para as considerações finais. Bem, eu quero só reforçar a questão do projeto que a gente comentou sobre a parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Penápolis. Foi desenvolvido um cartaz, né, que será entregue nas obras através da orientação dos engenheiros e do pessoal da construção civil, arquitetos, técnicos de edificações. Lembrando também que a gente vai estar enviando esse material para todas as lojas de material de construção, para que eles possam também não só divulgar esse projeto, mas também ajudar na orientação do munícipe que for procurar algum item para sua construção, para que a gente possa evitar essa proliferação do mosquito, que é o nosso grande objetivo. Dr. Samir? Mais uma vez eu queria falar para vocês que o mosquito não transmite apenas a dengue. Então, nós devemos fazer um combate ao mosquito, ao ovo, ao foco, ao criadouro do mosquito. Porque se a gente for esperar uma vacina, e mesmo que ela aconteça, ainda tem as outras 3 doenças transmitidas pelo mosquito. Então, o combate ao mosquito, ao criadouro, é muito importante. E eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir controlar as epidemias de dengue. Ok, agradeço a presença de vocês. Eu conversei com a Lucimari e com o Dr. Samir, da Vigilância Epidemiológica de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.